Muito bom. Então, eu queria dar as boas-vindas a você, Luigi, e dizer que a Fundação Índigo ela tem uma missão de trazer sempre temas atuais, temas importantes, para serem discutidos com os nossos filiados e todos aqueles que têm interesse em participar da vida pública brasileira. Temos chamado alguns parlamentares nossos, mas também alguns convidados que não pertencem aos quadros do PSL, do nosso partido, mas que, como sempre, têm tido uma participação importante na vida econômica brasileira, e você, certamente, como presidente da Confederação Nacional de Serviços, é uma pessoa de grande renome, grande visibilidade aí no cenário econômico brasileiro. Como eu sempre faço, eu peço ao meu convidado que faça uma rapidíssima apresentação sua mesmo. Você mesmo se apresente ao público, nós temos aí aproximadamente 60 pessoas hoje participando. Queria dizer que esse vídeo ele fica no YouTube, ele fica no espaço do partido, e ele é bastante consultado ao longo do tempo, da semana, e, consequentemente, vai ter sempre uma repercussão muito grande. Então, eu passo a palavra a você para, rapidamente, antes de nós começarmos a discutir o nosso país e o que está acontecendo hoje, se apresente aí para quem está nos assistindo. Obrigado, obrigado pelo convite, Marcos. É uma honra estar aqui com você nesse diálogo aí inclusive, do partido. Para mim é muito importante divulgar aquilo que a gente vem fazendo ao longo desses anos todos. Eu sou empresário desde 1967, milito na área de informática desde aquela época e sempre fui empresário de informática. Hoje estou o presidente de honra da Confederação Nacional de Serviço e presidente da Federação de Serviço aqui de São Paulo e do Sindicato das Empresas de Tecnologia, de Processamento de Dados e Serviço de Informática do Estado de São Paulo. E, ao longo da minha vida, sempre participei das atividades associativas, criando entidades de classe, CESP, e outras entidades que vieram antes dos próprios sindicatos do setor de informática. E estamos defendendo os interesses hoje do país, tentando fazer com que o país vá para frente e não vá para trás. Sem dúvida, Luigi, você é um batalhador nessa linha. Então, vamos começar a nossa conversa. E eu pergunto a você, como é que o setor de serviços que você representa, quem sabe em segmentos diferenciados, vem sendo impactado pelo Covid-19, por essa crise? Qual o impacto no emprego e geração de renda que você tem sentido no seu setor? Olha, Marcos, o setor tem um impacto muito forte. Inclusive, é o primeiro a sofrer as crises e o último a entrar a solucionar a crise. Normalmente é assim que acontece. E hoje o nosso setor já perdeu esse ano cerca de 1.200.000 empregos, né, ao longo desse tempo. 1.200.000? Exato. Perdidos durante esse período da pandemia? Já foram perdidos pelo setor de serviços. Então, nós realmente temos um problema seríssimo com relação ao emprego. Isso rapidamente, a primeira coisa que as pessoas fazem é não usar os serviços, inclusive os serviços de utilidade pública, alguns serviços profissionais. Na crise do corona, realmente nos pegou de calças curtas isso. Então, agora nós temos que fazer o mais rápido possível, voltar ao setor, aí na economia, no setor, só que na indústria, como diferente da indústria e das outras atividades, Marcos, quando você não faz determinado serviço, você não pode recuperar os serviços perdidos. Por exemplo, o restaurante, você vai comer, não vai, na volta de usar o restaurante, você não vai poder comer 5 refeições ou 6 refeições cada dia para recuperar aquilo que você perdeu. Então, o restaurante não vai conseguir recuperar esses recursos. Como também o barbeiro, como também as outras atividades e serviços que são profissionais e prestam serviços à comunidade. Esses vocês não vão poder recuperar. A pessoa não vai no cinema 10 vezes só para recuperar aqueles filmes que já perderam, né? E assim por diante. E nem vai cortar 10 vezes cabelo, e nem vai na manicure 10 vezes para recuperar o que não conseguiu fazer no passado.
Você pode deixar de comprar um sapato hoje, e quando voltar você precisa comprar 2 ou 3 sapatos, você compra 2, 3 sapatos. Mas você não vai cortar 5 vezes o cabelo no mesmo dia. Então, isso realmente é uma diferença em termos de volta à economia formal, a economia que perdeu esses recursos e os empresários que perderam esses recursos. Por isso que uma das coisas que a gente tem feito pressão para o governo, financiar essas atividades para que elas não parem e se mantenham vivas, né? Isso é muito importante, tem que ser acontecido. O último programa que o governo federal fez, eu acho que foi bastante importante. Vamos ver se realmente a gente vai conseguir esse recurso através do Pronamp. Muito bom. Para financiar as pequenas e médias empresas, principalmente. Agora, esse é um problema que nós estamos vivendo, Luigi, é um problema sistêmico, é um problema que toda a economia está vivendo. Eu sei que o governo está lançando uma série de programas, uma série de projetos para atender micro, pequenas empresas de todos os setores, não só prestadores de serviço, mas também da área de industrial, inclusive autônomos, aqueles que trabalham por conta própria e assim por diante. A pergunta que eu faço, inclusive um dos nossos amigos que estão aí nos assistindo perguntam, olha, mas qual é a solução? O que é que a Confederação Nacional de Serviços propõe como medida de fundo, como medida importante para recuperar o setor, principalmente para a geração de empregos? Eu sei que a CNS tem tido uma participação muito grande nesse debate. E eu queria ouvir a sua opinião. Como é que nós fazemos para gerar emprego, pagar bons salários para os trabalhadores brasileiros do setor de serviço, em geral, em todos os outros, e como é que nós podemos superar essa dificuldade hoje? Que medida seria, digamos, a fundamental na visão do setor de serviço? Pois é, o setor de serviço representa 75% do emprego no país. Como ele representa esse volume de emprego, realmente tem que ser, nesse setor tem que ter investimentos. E os setores que podem ser incentivados rapidamente para que volte o emprego são setores da área de serviço especificamente. Por exemplo, seria o investimento no turismo, para atrair mais turistas, para atrair mais, não são só os turistas brasileiros, mas turistas estrangeiros. Essas atividades poderiam ser implementadas e financiadas e implementadas rapidamente para poder atrair o turista estrangeiro. Apesar de que o corona vai atrasar um pouco essa volta ao turismo normal, mas eu acho que esses investimentos poderiam começar a entrar hoje nesse setor. Outro, por exemplo, aproveitando o problema da saúde, é o Mas deixa eu saneamento só te básico. interromper aí, Luiz, de um minutinho. Você Pois falando no não. setor de turismo, a gente tem lido aí na imprensa que há um temor muito grande na China e, eventualmente, até começando na Europa também, de uma segunda onda do coronavírus. Isso não vai prejudicar a retomada desse setor de serviço, de turismo? Olha, Marcos, esse problema do corona, eu acho que tem se falado muito, mas tem pouca gente que não conhece direito como é que funciona esse vírus. Eu tenho acompanhado o desenvolvimento e as críticas que são feitas hoje na própria Europa, na própria Itália, principalmente, sobre o entendimento do que é esse vírus. E eu acho que fazer uma definição clara, eu acho que é impossível hoje definir como é que é esse vírus, se funciona, como é que ele se comporta, se vai ter segunda onda, se não vai, se é um vírus mesmo, se é alguma coisa que pode ser tratado. Agora parece que tem até um remédio que pode ser tratado, esse vírus, antes de que ele seja mais perigoso. Então, claro que só vai resolver quando chegar a vacina. E a vacina, não, infelizmente, não vai chegar esse ano, provavelmente no começo do ano que vem, é que vai efetivamente ter a possibilidade dessa vacina. Mas eu acho que a infraestrutura do setor do setor de turismo pode ser implementada agora, desde já, prevendo e se preparando, inclusive, para atrair esses turistas estrangeiros e próprio turista brasileiro nessas áreas. A gente, como ficou parado, poderia ser efetivamente melhorado. Por exemplo, nós estamos parados nas escolas, então a infraestrutura para preparar o investimento nas escolas também, financiar a rede pública e a rede privada para as escolas, você melhorar essa atividade. Pode ser investimentos que podem ser feitos já
esperando quando a volta vai chegar às escolas e quando vai voltar o turismo. Não esperar dar o início do processo para você investir. Você tem que investir antes. E isso a gente pode Perfeito. fazer já. A mesma coisa com relação ao saneamento básico. O saneamento básico nós precisamos investir. E o Brasil é carente disso. A cada saneamento básico é na saúde. Então, com isso, a gente pode efetivamente ter um grande investimento nessa área e é uma área que emprega muito. Então, nós temos que buscar 15, 16 milhões de pessoas que estão, 17, quase 17 milhões hoje que estão sem emprego. Nós temos que dar emprego para esses 17 milhões de pessoas. Não vai ser, infelizmente, a indústria que vai dar. Nada contra a indústria, pelo amor de Deus, mas cada vez mais a indústria vai ser automatizada. O emprego vai ser menor nessas áreas. A própria agricultura também, que emprega bastante, e também cada vez mais vai ter mais investimento nessa agricultura em tecnologia e vai diminuir o número de pessoas necessárias para operar essas máquinas e esses equipamentos. Então, o único setor que efetivamente vai poder empregar e vai poder empregar a curto prazo é o setor de serviço. A construção civil, por exemplo. A construção civil, os investimentos de infraestrutura em algumas áreas de construção que podem ser feitos, inclusive com parceria, evidentemente, com empresas de fora e empresas privadas, já que o Brasil, em termos de recursos, não sei se vai ter suficientemente recursos para investir nessas áreas, já que está gastando bastante dinheiro nesse momento aí e tem que supervisionar uma série de atividades. Então, eu vejo que o setor que pode já se preparar para isso seria esses setores, o turismo, Perfeito. saneamento básico, a área preparar a área de educação, a área de saúde, a própria área de saúde pode ser melhorada. Então, é nessas áreas que nós temos que preparar as pessoas. A área de tecnologia, uma coisa que eu queria aproveitar, ela está indo bem. A área de tecnologia hoje é a mais demandada que tem. Tanto é verdade que o único setor que cresceu nessas áreas é o setor de tecnologia da informação, que é o nosso setor aqui, pelo menos que eu represento também. Então, Muito eu bom. vejo nessas Luigi, áreas principalmente. deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu não sei se você concorda, mas eu tenho a impressão que todas as medidas que o governo está adotando são medidas paliativas. Nenhuma dessas medidas de apoio à recuperação empresarial são estruturais, no sentido de criarem um novo clima, um novo ambiente para atrair esses investimentos que você menciona. Eu vou dar um exemplo. Na área tributária, por exemplo, eles estão simplesmente adiando os tributos. Né? Ao invés de pagar agora, vai pagar daqui a 60 dias ou daqui a 90 dias, mas vai ter que pagar. Na área de crédito, é a mesma coisa, quer dizer, para apoiar a manutenção do emprego, estão fazendo com que os empresários assumam riscos, os bancos pedem garantias, então eles estão oferecendo recursos, mas em realidade o risco fica com o empresário. E ele não resolve o problema, ele apenas adia o problema. A pergunta que eu faço é o seguinte: não deveria o governo adotar algumas medidas, como, por exemplo, a desoneração, a redução do custo do trabalho no Brasil, que a Confederação Nacional do Serviço vem defendendo há muito tempo? Essa não seria uma medida mais importante? Aproveitar o momento para fazer uma reforma tributária mais profunda, porque eu estou vendo o governo simplesmente com medidas paliativas, adiando as coisas, mas a empresa que está mal das pernas, ela está mal hoje, daqui a 90 dias vai estar também em dificuldade, então isso às vezes não resolve o problema. Não é? E, pelo contrário, pode até comprometer o patrimônio do empresário, o patrimônio das pessoas que assumem esses empréstimos, esses créditos, que, aliás, não são baratos. Então, eu queria a sua opinião sobre isso. Se não se deveria estar pensando em medidas mais profundas, mais estruturais, ou seja, retomando a agenda do ministro Paulo Guedes das grandes reformas. Isso para mim, é o caminho fundamental para a recuperação da economia. Marcos, eu acho que o governo tomou uma decisão agora, essa recente, foi tomada essa semana, praticamente, que é a Pronamp, que é um financiamento para micro e pequenas empresas e empresas que estão necessitando e são os maiores empregadores. Isso vai beneficiar 3 milhões quase 4 milhões de empresas
de microempresas e quase 800 mil empresas do lucro presumido, praticamente, né? Que não estão no Simples. Isso e quem está garantindo isso é o Tesouro. Quer dizer, o empresário pode ir diretamente no caixa, na Caixa, por exemplo, e a Caixa parece que está emprestando esses recursos, pelo menos é a hipótese e a vontade do governo que isso aconteça. E garanta 30% do faturamento, você pode receber esses recursos, a custo baixíssimo, praticamente a Selic mais 1 e pouco por cento. Então, como a Selic está diminuindo, provavelmente esse é um recurso barato e é um recurso que as micro e pequenas empresas nunca obtiveram, porque eles não têm garantia, como você falou, não tem garantia para dar, para fazer o empréstimo. Eu espero que os bancos ponham a mão na consciência e emprestem esse dinheiro que está sendo garantido pelo Tesouro, porque se o pequeno empresário não pagar, quem vai pagar é o Tesouro. Evidentemente, depois o Tesouro vai cobrar dele. É um empréstimo que está sendo feito, não é a fundo perdido. Um pouco disso poderia até ser fundo perdido, como estão fazendo na Europa. Estão dando dinheiro às micro e pequenas empresas, metade a fundo perdido e metade de financiamento, com garantia de 100%, inclusive, do Tesouro. Isso pode ser feito. E nas médias empresas, a mesma coisa. Eu acho que o Tesouro poderia bancar uma parte desses recursos. Lá na Europa estão bancando quase 90%. Aqui não sei se consegue se fazer isso, mas se você bancar 50% dos recursos, dos empréstimos que você vê pelo Tesouro, já tem uma garantia suplementar, né? O Pronamp tem uma cobertura de seguro de 85% da carteira, não é isso? Não, 100% do Tesouro, 100%. Você pode, é garantido 100% e você pode receber recurso 30% do teu faturamento. Essa é a proposta. Evidentemente, com a reforma, uma outra coisa que nós vemos defendendo há anos, e você conhece muito bem o assunto, porque a gente teve, quando você estava no governo lá na Receita, você nos apoiou muito nisso, é a reforma tributária sobre o trabalho. O trabalho não pode sofrer como está sendo sofrer. Hoje nós temos uma carga tributária enorme sobre o trabalho. Então nós estamos pagando imposto em vez de pagar salário. Isso nós temos que tirar fora. E nossa proposta é tirar todos os encargos sobre a folha de pagamento, o INSS, o salário de educação, o INCRA, o próprio sistema S pode ser optativo, não precisa ser obrigatório. Quer dizer, mas e como é que financia o INSS? O INSS seria financiado, essa é a grande proposta nossa que muitos economistas e principalmente alguns políticos não gostam, é criar uma contribuição sobre a alimentação financeira, efetivamente. Com uma alíquota pequena, por exemplo, uma alíquota de 0,82, a gente arrecadaria os 230, 240 bilhões que hoje são arrecadados do INSS. E com isso não haveria tributação sobre salário, nem para o patrão e nem para o empregado? Não. O empregado, inclusive, seria diminuído 3 pontos percentuais do INSS dele, em vez de ele pagar 8%, ele pagaria de 5%. Então, com isso, ele também seria beneficiado que quando ele for sacar o dinheiro no banco do seu salário, ele já foi beneficiado com uma diminuição do INSS, ele vai pagar a contribuição sobre alimentação financeira, mas ele fica neutro. Então, 50 milhões de pessoas que seletizadas não pagariam essa conta. Quem vai pagar a conta seria toda a sociedade, já que todos aqueles que têm uma conta bancária, e hoje nós conseguimos colocar na conta bancária mais de 20, 30 milhões de pessoas que estavam à deriva, né, que a gente nem sabia que existia como pessoas, né, economicamente falando, você está fazendo com que todos participem desse processo de financiamento da Previdência. Esse seria uma coisa que poderia ser implementada imediatamente. É uma proposta que a gente vem defendendo há 20 anos e que eu acho que está na hora de implementá-la. Essa seria a grande reforma na área trabalhista e na área previdenciária, porque isso reflete também na área trabalhista, porque você aumenta a capacidade de empregabilidade e você está aumentando, inclusive, a possibilidade de empregar mais, com diminuição da carga tributária. O interessante, Luigi, é que essa proposta, ela, de certa forma, ela conta com o apoio do próprio ministro Paulo Guedes, não é?
que tem manifestado aí o desejo de desonerar a folha, tornar o salário, o preço do salário, o preço do trabalhador para o empresário mais baixo, e com isso ampliar as oportunidades de emprego, geração de novos postos de trabalho, mas o legislativo tem sido contra, e o próprio presidente da República tem declarado que não quer um tributo sobre movimentação financeira, porque se assemelha à CPMF, inclusive foi uma das razões de eu ter saído do governo. Né? Como é que você vê isso? E que perspectiva você vê para que isso seja eventualmente aceito? Eu queria só dizer para você o seguinte: o PSL tem alguns projetos que vão nessa linha, inclusive estamos realizando agora uma ampla pesquisa popular para saber o que é que a sociedade, o povo em geral, acha dessa proposta. Acha de um tributo sobre movimentação financeira. E acredito que em breve nós teremos algum resultado sobre isso. Mas a oposição é grande. Como é que você propõe superar essas dificuldades? Olha, Marcos, esse negócio da contribuição sobre alimentação financeira, o famoso CP, ele é uma questão de, eu acho que mais ideológica do que técnica, porque todo mundo é contra, ou pelo menos, não, mas a contribuição sobre alimentação financeira eu não gosto, né? A CPMF não gosta por quê? Que não sabia que imposto, primeiro não sabia que imposto tem gosto, né? Então, vamos ter que criar um gosto para esse tipo de imposto. Eu estou querendo até lançar uma cachaça CPMF, para que as pessoas pudessem usar, experimentar que gosto tem a CPMF, porque não é possível que as pessoas simplesmente criem um processo dizendo, olha, não, eu não gosto desse tipo de imposto, esse imposto é ruim, mas não justifica porque imposto é ruim. Não justifica com dados e nem com números. Ou seja, não Então, já viu, que não não existe conhece, mas gosto, não eu estou gosta. querendo fazer um lançamento de marketing sobre uma cachaça CPMF. Então, o pessoal vai lá, quando o deputado quer saber o gosto, eu dou um pouco de cachaça CPMF para ele sentir o gosto da CPMF. Quem sabe ele acaba gostando e apoia essa ideia. Eu estou falando isso aqui um pouco jocosamente, Marcos, mas é uma forma de você desmistificar isso, não tem outra alternativa. O presidente Bolsonaro acho que foi muito mal orientado quando ele defendeu essa ideia de não ter CPMF, né? Ser contra a CPMF. Porque a CPMF é um imposto que está sendo usado agora, inclusive, quase em todo mundo, inclusive como experiência, e em É várias verdade. Mas atividades, em vários países. Aqui no Brasil, esse imposto, que é um bom imposto, foi muito mal utilizado, porque ele não veio substituir outros impostos, ele veio para ser um imposto a mais e ficou muito antipático. Houve uma reação popular muito grande. Agora, se ficar claro que um tributo ou um imposto sobre movimentação financeira vem, mas em compensação, vários outros impostos vão desaparecer e a mesma arrecadação se faz com esse tributo sobre movimentação financeira e com aqueles tributos que serão eliminados, que são muito piores, quem sabe dessa maneira a sociedade entenda e venha apoiar o tributo. Inclusive, o governo está, já há algum tempo, está querendo propor a unificação do PIS e o COFINS. Você sabe disso, né? Então, seria uma alternativa para simplificar um pouco o imposto federal, unificando o PIS e o COFINS, né? E se utilizando isso de uma forma não cumulativa, né? Em vez de ser, hoje nós temos o PIS e o COFINS cumulativo e o PIS e o COFINS não cumulativo. Então, seria transformado em tudo não cumulativo. E com isso você uniformizaria o procedimento para todos os setores da economia, de serviço, indústria, comércio, agricultura, para unificar o tipo de imposto com uma alíquota única para todos, não diferenciadas, né? Essa, pelo menos, era a ideia que estava surgindo lá atrás e vem sendo conversado, me parece que ainda continuam conversando sobre isso. Nós temos que dimensionar, se você diminuir, isso só pode ser feito, Marcos, se você efetivamente desonerar o trabalho para o setor de serviço, porque se você aumentar a carga tributária de um imposto, um PIS e um COFINS não cumulativo para arrecadar a mesma coisa que está sendo arrecadado agora, realmente a alíquota vai muito alta. Então, não tem como compensar a diminuição de carga tributária para o setor de serviço. Só você vai conseguir isso diminuindo a carga tributária sobre a folha de pagamento, que é a matéria-prima do nosso setor, né?
isso poderia ser uma alternativa. Dosar essa alíquota que vai ser utilizada entre o PIS e o COFINS, que querem unificar, e com uma diminuição drástica de eliminar todos os encargos sobre a folha de pagamento. É só uma questão de analisar. Nós fizemos várias simulações sobre isso, Marcos, e a gente chegou a uma alíquota mais ou menos de um 6, máximo de 6,25, uma coisa assim, para que ela fosse neutra caso houvesse desoneração da folha de pagamento como um todo. Outra alternativa que eu acho que vale a pena, não sei por que as pessoas não gostam do imposto cumulativo, né? Mas se você tiver um imposto cumulativo pequeno, você simplifica também o problema da arrecadação. O imposto não cumulativo, você sempre tem que fazer uma compensação das despesas que você fez, do crédito que você tem, etc. É um complicador sistêmico de financiar. É um tributo muito burocratizado, né? Muito difícil de ser apurado. Se você fizer uma alíquota pequena, por exemplo, quem sabe que uma alíquota pequena de 2% não cumulativo do PIS e COFINS, a gente consegue arrecadar a mesma coisa que arrecadaria com uma alíquota de 11% ou 12% que não cumulativo, né? E com a diminuição da carga tributária sobre folha de pagamento, isso eu acho que seria uma coisa que a gente deveria pensar, e não ficar só com esquemas, com aquela alternativa de não cumulatividade. Mas o que é não cumulatividade hoje? Cada vez mais a cadeia produtiva, você sabe muito melhor que eu, que é um estudioso disso, a cadeia produtiva das várias cadeias está diminuindo cada vez mais. Então, não são cadeias longas que isso vai acumulando ao longo do processo todo. Por isso que eu acho que uma contribuição sobre a alimentação financeira e uma alíquota do imposto federal, vamos chamar assim, com uma alíquota cumulativamente, e não cumulativamente, com uma alíquota pequena, nós consigamos arrecadar a mesma coisa sem aumento de carga tributária e simplificar o sistema. Porque você sabe que quando você compensa créditos, tem sempre aquele que ganha mais em relação ao outro que ganha menos e tem a análise tributária que todo empresário faz e como tentar pagar menos impostos. Com a cumulatividade, não. Com a cumulatividade, ele sabe que vai pagar uns X% do seu faturamento e pronto. Perfeito. Não, eu acho que esse tributo sobre movimentação realmente é um tributo moderno, é um tributo automático, não gera custo, ninguém precisa declarar nada, não vai ter corrupção, não vai ter fiscal entrando na casa de ninguém pedindo livro nenhum. Ao mesmo tempo, vai tornar a contratação de um trabalhador mais barata, né? Porque haveria uma eliminação das contribuições, por exemplo, incidentes sobre folha, que são elevadíssimas no Brasil. Eu acho que há vantagens enormes, né, com relação a esse tributo, que poderia até, eventualmente, no futuro, começar a agregar outros tributos, e ser transformado num imposto único, alguma coisa mais simples. Mas parece que, no Brasil, nós gostamos muito da burocracia, e há muitos interesses envolvidos, né? Muitos interesses que são aqueles que não querem mudar, que já se adaptaram ao atual sistema, ainda que a grande maioria sofra muito, e não quer mudar, e fazem uma oposição muito grande, se resguardando na evasão, na sonegação e, às vezes, até na corrupção tributária. Mas eu acho que esse é um ponto muito importante, Luiz. Eu queria aproveitar, Marcos, você me fez uma pergunta que eu acabei não respondendo. O que mais coisas o governo federal poderia fazer para melhorar o problema dos impostos? Nós temos, o governo federal é devedor de uma série de precatórios, que já foram julgados, já foram definidos na justiça. Isso amonta cerca de 230 bilhões de reais. Por que o programa não pode ser feito agora, nesse momento, que precisa colocar mais recursos no mercado? Os governos municipais, estaduais e federais não pagam essa conta imediatamente. Você diminuiria esses passivos judiciários que existem, esses recursos judiciários seriam pagos imediatamente para o credor disso, e você estaria colocando esse dinheiro no mercado. Isso não é pouco, é 230 bilhões. Falar, mas como é que você vai fazer isso? Bom, eu acho que
o governo federal poderia bancar e dar garantias para os estados e municípios pagarem essa conta, como ele fez agora com o auxílio que está fazendo para os estados e municípios, o dinheiro praticamente emprestado a longo prazo. Já em vez de emprestar, você paga as suas dívidas, fala para o estado e município pagar suas dívidas, com isso diminuiria, inclusive... Faz a compensação, né? Faz a compensação, se tiver algum imposto para pagar, você faz. Inclusive, você diminuiria o déficit dos municípios e estados, e eles poderiam buscar dinheiro fora, buscar dinheiro em outra linha de financiamento, com esses pagamentos já honrados por eles que estão devendo. Sem dúvida alguma. Os créditos de ICMS também. Por que não pagam os créditos que, especialmente os industriais, têm sobre crédito ICMS? Acumulado, né? Que tem crédito que o governo não devolve ao empresário. Então, eu acho que o governo, nesse momento, deveria aproveitar e pagar suas contas também. A mesma coisa que que ele está fazendo, financiar o empresário para pagar as contas, podia pagar suas contas, fica mais fácil, inclusive, diminuir o seu déficit interno de cada município, de cada estado e da própria União. Muito bom. Isso seria uma coisa que poderia ser implementada imediatamente também. Há um projeto que foi lançado ontem, ou hoje, até eu nem sei, que é um projeto que envolve a transação tributária, ou seja, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional vai chamar os devedores até um determinado limite, se não me engano, 150 milhões de cada empresa, e fazer uma renegociação, desde que a pessoa tenha sido prejudicada pelo coronavírus, por essa crise, haveria condição de, não é um refis generalizado, mas é uma negociação que cria condições especiais para aqueles que desejem pagar, fazerem o seu pagamento. É uma boa medida, mas você tem toda a razão. O governo também devia, da mesma forma, criar condições para que ele pagasse aquilo que ele deve para as pessoas, aquilo que ele deve em precatórios, em ações tributárias que o contribuinte ganhou, mas que o governo acaba, às vezes, não pagando. Então, acho que tem que haver isonomia. As duas partes realmente têm que fazer um grande programa de compensação para, com isso, reduzir o limite de endividamento cruzado, né? O contribuinte devendo para o governo e o governo devendo para o contribuinte. Pois é, eu acho que isso é uma... Inclusive, ele pode negociar. Cada governo que tem precatório pode negociar com o seu cobrador, né? Pedir abatimento, sem dúvida alguma. Exatamente. Se eu te pago tudo agora, você me dá um desconto. Enfim, essa negociação é livre. O mundo inteiro faz isso. Esses pagamentos imediatamente que as pessoas, os credores estariam aplaudindo essa medida do governo. É verdade. É uma coisa que o mundo todo está fazendo. Os Estados Unidos, que é um país extremamente rigoroso do ponto de vista tributário, faz isso. O IRS, que é a Receita Federal deles, negocia, chama o contribuinte, vê o que ele pode pagar, fazem acordos. Eu acho que isso é muito interessante, ainda mais num momento como esse, onde nós precisamos criar um ambiente favorável ao investimento, mais confiabilidade e mais confiança do empresário no futuro do país. Ô, Luiz, agora... E outra coisa, a dilatação dos impostos. Tem muita gente que está no refis, tem gente que está devendo. Eu acho que, nesse momento, ele não vai pagar essas contas. Ele pode perder, inclusive, a possibilidade de continuar com esse benefício dos financiamentos, dos parcelamentos dos impostos. É verdade. Seria uma hora do governo financiar esse pagamento dos próprios impostos para refinanciar esses impostos, mas a longo prazo a um juros acessível, diminuindo as multas, diminuindo a possibilidade e garantindo a possibilidade de ele conseguir pagar essas contas atrasadas. Senão ele vai perder os benefícios anteriores que ele conseguiu até agora, porque não tem condição de pagar a sua prestação e a sua mensalidade desses parcelamentos desse refis. Muito bom. Isso também seria feito. Ô, Luigi, deixa eu mudar de assunto agora. Queria ouvir a opinião do seu setor. É lógico que é uma questão que você vai ter, dentre os seus representados, todo tipo de opinião, não é? A favor, contra, no meio do caminho, enfim. Mas nós estamos vivendo uma crise política além da crise econômica, né? Hoje, por exemplo, nós estamos vendo aí o ministro da Educação saindo, deixando o seu cargo. Nós estamos vendo, e muitos daqueles que nos acompanham hoje
nessa conversa estão mencionando um relacionamento difícil entre o Supremo Tribunal Federal e o Executivo. O Legislativo agora parece um pouco distanciado disso tudo, mas essa crise política ela prejudica muito a recuperação da economia brasileira. Qual é a sua visão disso? Como é que você vê esta dificuldade entre o presidente Bolsonaro, o seu grupo, a sua equipe e o Supremo Tribunal Federal, que eu vejo cada vez mais assumindo um papel proativo na gestão do país, que eu não sei se é efetivamente a função do STF. Mas qual é a opinião do seu setor? E seu setor não, porque não dá para você falar por todos, mas a sua opinião pessoal sobre isso? Marcos, eu acho que uma das coisas que você falou, vamos começar pelo último, o Supremo. Eu acho que o Supremo hoje está praticamente interferindo em todas as atividades, não só políticas, econômicas, até comportamental das pessoas. Então, eu acho que daqui a pouco eu acho melhor o Supremo fazer um protocolo de comportamento humano das pessoas, como elas têm que se comportar ao longo da vida, para poder viabilizá-las e para que elas não sejam penalizadas com ações de interpretação pelo Supremo. Porque realmente está entrando em tudo e qualquer interferência nesse comportamento até da própria pessoa. Claro que o objetivo do Supremo é ter um comportamento com relação à defesa da Constituição, e esse é a principal. Eu acho que diminuiríamos um pouco também essa possibilidade dos juízes darem toda hora entrevistas longas e demoradas sobre esse tipo de ação, se nós teremos que ter mais processos... Você está falando dos ministros etc., do Supremo. Interferindo em todas as atividades do Legislativo, Executivo, etc. Eu acho que tem que ser respeitado, é um poder importantíssimo, é um poder moderador, é um poder que tem que julgar os atos de cada pessoa, de cada empresa, de cada cidadão brasileiro, mas dentro de um comportamento em defesa da Constituição. Eu acho que isso é o principal fator do Supremo. Agora, interferir em comportamentos até em todos os setores, é ambiente, é com relação à moralidade, com relação a tipo de ação que a pessoa pode fazer, se pode levantar a voz ou não pode, se pode xingar ou não pode xingar. Esse tipo de comportamento, interferência do Supremo, eu acho que é um pouco interferir demais num processo de vida normal de uma pessoa. Eu acho que todo mundo, claro que as pessoas têm que se comportar sem ferir as outras pessoas. Enquanto você não agride uma outra pessoa, você pode se comportar dentro das suas limitações. Agora, definir normas, definir comportamento humano, ético, etc., eu acho que não é função do Supremo. O Supremo é garantir que a Constituição seja praticada por todos e em defesa de todos. E a justiça tem que ser para todas as pessoas, sejam eles políticos, empresários, pessoas físicas, pessoas jurídicas, ou qualquer um. Tem que todos respeitarem as leis e respeitarem principalmente a Constituição. Mas só que hoje o Supremo, meu modo de ver, como leigo nessa área, ele está interferindo um pouco dentro de outros, não só nos outros poderes, mas principalmente no comportamento humano das pessoas, né? E eu não sei se ele tem os fóruns privilegiados, acho que acabaram também, porque agora estão interferindo diretamente na pessoa que precisa estar na rua, né? Que faz demonstração na rua. Pode ser questionado isso. Eu vejo isso um pouco complicado. Com relação à parte política, o governo, evidentemente, sozinho, ele não pode governar. Ele tem que governar com partidos. E tem que governar com os partidos que estão aí. Não tem outra alternativa. Essa é uma outra pergunta que eu ia lhe fazer. Nós estamos vendo hoje o presidente Bolsonaro fazendo acordos com partidos políticos, né, distribuindo o poder entre vários partidos, e que é uma coisa que ele, durante a campanha, disse que não faria, que iria simplesmente contratar técnicos independentemente de filiação partidária,
Ele montou uma boa equipe ministerial, mas muito mais baseada em bancadas de interesse. Então, a bancada agrícola deu o ministro da Agricultura, a bancada, digamos, da infraestrutura e tudo mais ofereceu ali um ministro para lidar com isso, conhecedor técnico do assunto, a mesma coisa na área de saúde e assim por diante. Agora, ele está hoje praticando a política que ele criticou muito e que, em realidade, foi praticada por outros presidentes com péssimos resultados. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: você vê isso como um retrocesso ou como uma necessidade? Eu, pessoalmente, vejo como uma necessidade. Ele tem que garantir governabilidade, ele tem que ter uma bancada que garanta que os projetos apresentados pelo governo caminhem no legislativo. E da forma como a coisa vinha acontecendo, sem dizer a culpa é de A, de B ou de C, é o fato que esta base de apoio congressual não estava existindo para apoiar esse governo. Tanto que a maior parte das medidas provisórias que o governo mandou para o Congresso não foi aprovada. O que é uma dificuldade muito grande, né, na governabilidade do país. Você vê da mesma maneira? Você acha que agora, quem sabe, as reformas estruturais, com essa base mais sólida, poderão caminhar no Congresso Nacional de forma mais ágil, mais dinâmica? Olha, como falei, o governo sozinho não vai poder governar. Nós somos, apesar do presidencialismo, você precisa aprovar as leis no Congresso. E se você tiver um Congresso hostil, realmente ele fica difícil de aprovar qualquer lei, qualquer progresso que nós temos. Inclusive a reforma tributária, se não for conversada com o Congresso, não pode prosperar. Evidentemente, tem que discutir. O que o Congresso não pode fazer é dizer isso pode ser discutido, isso não pode ser discutido. Então, isso não. Tem que ser discutido todas as propostas que forem colocadas na mesa. Eu espero que isso aconteça sempre, né? Agora, realmente precisa de apoio. Esse negócio de toma lá da cá, desde que não seja um processo simplesmente político, dizendo, você quer uma participação no governo, quer um cargo, quer um ministério, etc., para me dar um apoio político, isso é uma coisa. Agora, não é em função de que eu te libero um ministério, te libero um cargo para você colocar o dinheiro, usar o dinheiro do cargo, usar o dinheiro indevidamente, ou usar através, como era feito antigamente, com relação a falcatruas, isso acho que o presidente não deve permitir. Espero que isso não aconteça. Quer dizer, o cargo você pode negociar como um apoio político, com qualquer coisa, nesse momento. Agora, trocar isso por recursos, não tem dúvida. Isso eu acredito que o presidente não vai deixar isso acontecer. Não, e aliás, ao contrário, ele tem dito. Eu tenho plena certeza que isso não vai acontecer. O presidente Bolsonaro tem dito. Com partidos essa possibilidade de participar do governo e dar ideias, dar propostas, fazer propostas, etc., são válidas, né? Não tem dúvida, eu acho que... As coligações são feitas no mundo inteiro, então tem que ser feita essa coligação para poder governar, a menos que haja um partido soberano que possa governar, e coisa que nós não temos aqui, então temos que governar com aquilo que existe, com os partidos que existem. Eu acho que tem muita gente que pode dar boas ideias, inclusive ao governo. Não precisa efetivamente ter só pessoas que vão lá simplesmente para ter o cargo e não dá trabalho e não dá boas ideias. Eu acho que existem pessoas que possam fazer isso. Agora, em troca de outras coisas, aí eu acredito que o presidente não vai aceitar esse tipo de compromisso. Não, ele tem dito que não. E, aliás, se nós somos obrigados a reconhecer. Esse governo já tem 1 ano e 6 meses praticamente e não houve nenhum caso visível, pelo menos, de mal feito, de corrupção. Está sendo um governo sério, um governo que às vezes pode não mostrar tanta realização quanto se desejaria, mas um governo que não pode ser atacado do ponto de vista ético na administração. Logicamente, existem aí todo tipo de conflito com relação a parentes, com relação a pessoas, mas não são problemas oriundos do governo, que realmente tem sido bastante correto.
Uma outra pergunta que eu queria fazer para você, Luiz. Eu sei que você sempre participou muito, e o setor de serviço é muito importante, na questão de acordos internacionais para facilitar transações de serviços, compra e venda de prestação de serviços entre vários países. E o Brasil caminhou num acordo com a União Europeia, que a questão de uns 8 ou 10 meses atrás causou muito impacto, foi um grande passo que o governo deu. Mas eu vejo agora um retrocesso novamente nisso. Né? O Brasil está caminhando na contramão de tudo que o mundo está fazendo. Existe hoje uma má vontade contra esse governo no mundo todo. O noticiário não está sendo favorável ao país. Como é que você está vendo isso? Você acha que é justa esta visão que o mundo está tendo de que o Brasil está descontrolado, que o coronavírus está completamente fora do controle? Porque eu acho, pelo contrário, nós conseguimos achatar a curva. O Brasil hoje tem, comparativamente a vários países europeus, uma situação muito mais favorável do que eles tiveram alguns meses atrás. Como é que você vê isso? Que dificuldade você vê no encaminhamento desse relacionamento internacional, que é muito importante para o setor de serviços? Olha, o que falta para o governo é um pouco de comunicação. A comunicação do governo realmente ela é fraquíssima, tanto nacional como internacional. Nós não conseguimos, o governo não tem conseguido levar as informações precisas para o exterior, inclusive. O presidente sempre diz, falam a verdade, mas não só a mídia tem que falar a verdade. Eu acho que também o governo tem que fazer um processo de informativo para o resto do mundo. Eu tenho visto alguns jornalistas, inclusive, eu sigo muito o movimento europeu, francês e italiano, e eu vejo entrevistas de jornalistas italianos que estão cobrindo aqui no Brasil, falando coisas horríveis. Ontem eu vi uma que disse que falou, aqui no Brasil, perguntou, mas é verdade, como é que vocês fazem aí que vocês não têm comida e nem água aí no Brasil? Como é que vocês estão conseguindo reverter esse processo da coronavírus? Quer dizer, e dizendo que efetivamente a pobreza, que não se come direito, não se bebe Acho que ela direito, etc. confundiu Venezuela com o Brasil. Exatamente, eu acho que foi isso que aconteceu. Só que não falam para eles, olha, eu liguei diretamente para a repórter lá, entrava no ar para dizer para vocês, estão falando mentira, não é possível isso aí que vocês estão fazendo. E nós estamos sendo aqui, apesar de que nós temos efetivamente um problema sério ainda de coronavírus e de contaminação, a gente tem conseguido manter um nível de plataforma, vamos dizer, de nível muito baixo em relação àquilo que aconteceu na Itália, aconteceu nos Estados Unidos e está acontecendo agora, parece, até na Índia, que está crescendo um pouquinho lá o processo na Índia, né? E nós temos mantido isso, apesar que isso tem expandido em todo o resto do país, mas nós temos mantido esse percentual bastante baixo em relação aos outros países, inclusive do número de mortes, por exemplo, por 1 milhão de pessoas, né? Nós estamos lá embaixo em relação a isso. Então, é um pouco de falta de comunicação, eu vejo isso. Por isso que o Brasil não tá se movimentando muito e não está divulgando isso aqui. O nosso presidente Bolsonaro está sendo visto como um vilão lá fora. Uhum. Mas estão comparando ele com uma série de outras pessoas, inclusive com a Coreia do Norte, né? Então, é uma coisa impressionante como a má comunicação tá fazendo com que se perca essa noção do que é o Brasil. Os investidores, Marcos, não estão muito mais calçados e muito mais precisos. Tanto é verdade que o nosso setor da economia, por exemplo, nessa área de investimentos, ele não tem sofrido muito. Aliás, tem até crescido um pouco os investimentos no país, apesar de ter muito recursos indo embora, mas estão voltando. E nós temos que aproveitar isso, Marcos, porque a liquidez no mundo está aumentando tremendamente. Todos os países estão colocando dinheiro no mercado. Então, vai sobrar dinheiro para investir em algum lugar. Essas pessoas que recebem o dinheiro, os recursos, eles vão ter que investir. E um dos países que mais podem investir é o nosso.
porque nós temos não só necessidade desse investimento, mas temos capacidade de pagamento também desses investimentos, né? E nós temos um privilégio, Marcos, que nós temos uma agricultura forte, temos uma mineração forte, temos uma parte de todos os minérios e especialmente de indústrias alimentícias, etc., muito forte. Isso nos está garantindo os recursos necessários, básicos, para a gente manter uma economia ainda estável no país e com possibilidade de ter um superávit, inclusive nós temos tido um superávit comercial. Então, eu acho que é uma necessidade de adequar. Eu concordo com o Guedes dizendo que a gente vai sair mais cedo do que os outros países da crise, porque nós temos uma base muito maior do que os outros países não têm, que são os recursos naturais e os recursos alimentares. Nós podemos abastecer o mundo inteiro de alimento e dos minerais. Portanto, a gente tem recursos naturais muito importantes aqui. Nós temos água, temos oxigênio, temos possibilidade de expandir a área agrícola, etc., que pode aumentar tremendamente a possibilidade no comércio exterior, né? Muito bom, Luiz. Se Deus quiser, espero que você esteja certo. Eu queria agradecer muito a sua participação, já estamos há 1 hora aí conversando, e foi extremamente interessante. Eu quero deixar um convite para você voltar e conversar conosco novamente sobre temas da atualidade econômica, social e política do Brasil. Essa live que nós fazemos, ela, como disse, tem a missão de informar os filiados do PFCL. Esses vídeos permanecem no nosso site, são muito consultados, e eu acredito que essa conversa foi muito útil para aqueles que puderam nos acompanhar ao longo dessa tarde. Eu vou passar a palavra a você agora, Luiz, para você dar suas considerações finais, mas repetindo, fica o convite para nós voltarmos novamente, quem sabe numa conversa com o professor Fernando Rezende, que vai fazer um webinar divulgando os resultados de uma pesquisa, um trabalho, em realidade, que ele elaborou juntamente com a Fundação Indigo para avaliar, né, as medidas de recuperação que o governo está fazendo, os perigos, as dificuldades que nós vamos enfrentar. E isso é um tema que vai interessar a todos, aos militantes, aos nossos candidatos, às nossas bancadas de deputados, vereadores e senadores. Então, fica o convite para você voltar naquela conversa que deve ocorrer agora aí ao longo do mês de julho, quem sabe no começo do próximo mês. Mas eu passo a palavra para você aí se despedir, e não sem antes agradecer muito a sua participação aqui conosco hoje. Marcos, eu que agradeço a gentileza de ter essas oportunidades para mostrar o que é o setor de serviço no país, defendendo algumas teses, algumas ideias que a gente tem ao longo desses anos todos de vivência empresarial, e poder contribuir cada vez mais com o país, no desenvolvimento do país. Esse é o nosso objetivo. A gente não temos partido político, o único partido político que a gente tem é a defesa da economia brasileira e do desenvolvimento do país, e principalmente a empregabilidade, que nós temos que buscar um emprego para 18 milhões de pessoas, 17 milhões de pessoas, urgentemente para isso. Te agradeço muito essa oportunidade para que possamos colocar na mesa algumas ideias que às vezes são um pouco polêmicas demais, mas tem que ser discutidas. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bom. Nós é que agradecemos a todos aqueles que nos acompanharam aí nessa live, e temos um encontro marcado para a semana que vem, no mesmo horário, 17 horas, voltamos a ter uma conversa como essa, tão agradável como a que tivemos hoje com o Luiz Dinesi, presidente da Confederação Nacional de Serviços e representando o setor de serviços, que, como ele mesmo disse, é responsável por 75% dos empregos gerados no país. Portanto, a responsabilidade de fazermos esse setor voltar a investir, voltar a produzir, voltar a gerar postos de trabalho é fundamental para a recuperação do país. Boa tarde a todos e até a próxima quinta-feira. Boa tarde, Luiz. Mais uma vez, obrigado. Obrigado.